vídeo de hoje é a resenha do livro que vocês me pedem há muito tempo para fazer, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, antes de começar a resenha do livro, eu só quero lembrar para vocês que quem quiser comprar, eu deixo o link aqui na caixa de informações e comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal. Esse livro foi escrito pela primeira vez em 1941 e é um clássico, obviamente, uma distopia em que o autor nos mostra o mundo como ele seria no futuro, que no caso é agora. Nessa história, o tempo é dividido em antes de Ford e depois de Ford. Sim, o Ford, aquele lá da linha de produção, esse mesmo. É uma forte referência a como também são produzidas as pessoas no livro. As pessoas não são geradas de uma mãe, elas são produzidas em laboratório. Então já no início do livro começa com a cena do professor mostrando para os alunos todo o maravilhoso processo de produção de humanos em laboratório. E as pessoas são separadas em castas. Tem os Y, os gama, os beta mais, beta menos, alfa mais, alfa menos. E isso tudo é selecionado no processo mesmo de fabricação, como se fosse uma linha de montagem de seres humanos. E as pessoas vão recebendo ali os estímulos, os nutrientes, de acordo com a casta a qual elas irão pertencer. E isso não vai mudar. Elas pertencerão àquela casta pela vida toda. Estou muito contente por não ser uma Y, observou Lenina com convicção. E se fosse uma Y, retorquiu Henry, o seu condicionamento a deixaria não menos satisfeita por não ser uma beta ou alfa. Como eu falei para vocês, as pessoas não têm mãe, nem pai, nem nenhum laço familiar. Isso é uma coisa praticamente pornográfica. Dizer a palavra mãe é como dizer um palavrão lá na sociedade deles. Prestem atenção nesse diálogo em que o professor está falando para os alunos sobre como eram as coisas antigamente. Procurem imaginar o que significava viver no seio da família. Eles tentaram imaginar, mas evidentemente sem nenhum êxito. E sabem o que era um lar? Menearam a cabeça. As crianças são doutrinadas desde o nascimento através de lições hipnopédicas que eles falam. Durante o sono, eles vão ouvindo frases que vão condicionar ela, de acordo com a casta que ela pertence, a fazer o trabalho ao qual ela vai ser destinada. Então, elas passam um período da vida ouvindo determinado tipo de ensinamento, aquilo fica introjetado, eles saem repetindo mecanicamente aqueles ensinamentos, é como se aquilo fosse a verdade absoluta. E elas também são muito estimuladas, as pessoas e as crianças também, a sexualidade, a sexualização, elas são levadas à promiscuidade, porque uma vez que a família não é algo bom e desejável, elas devem ter o máximo de relações sexuais possíveis com qualquer pessoa e namorar, casamento, isso daí são coisas que eles não conseguem nem imaginar. Durante um período muito longo, antes de nosso Ford, e até no decurso de algumas gerações posteriores, os brinquedos eróticos entre as crianças eram considerados anormais. Houve gargalhada. E não apenas anormais, mas realmente imorais. Não. E eram, portanto, rigorosamente reprimidos. E como vocês podem ver nesse trecho, as crianças eram incentivadas a praticar esses jogos eróticos. E aí eu já começo a entrar na análise da obra e fazer um paralelo com a realidade que a gente vive. Eu, como professora, já falei para vocês algumas vezes aqui no meu canal que na faculdade, se os professores são instruídos, acaso peguem algum aluno fazendo um joguinho sensual, mexendo na genital do coleguinha, os professores são instruídos a não se alarmar, não chamar o pai, não chamar a mãe e ver aquilo como uma coisa normal. Então a gente já começa a ver que o livro Admirável Mundo Novo, ele não é tão distante da realidade. Ele fala muitas coisas que realmente acontecem na nossa sociedade hoje, como, por exemplo, não ficar espantado com crianças fazendo brincadeiras eróticas na escola. Então, lá nessa sociedade, eles não acreditam em Deus, eles têm o Ford como Deus, tanto que eles dividem o tempo em antes e depois de Ford. Eles também odeiam a velhice, lá eles não ficam velhos, eles vão sendo conservados através de substâncias jovens, sem rugas, até a morte.
E a morte também não é vista como algo ruim. Eles são doutrinados desde criança a enxergar a morte como alguma coisa muito natural. Para eles, as pessoas não são importantes. O que é importante é a sociedade, bem como é no socialismo. E também eles consomem drogas, que no livro é uma droga sintética. Na época que foi escrito o livro não existia, mas hoje seria algo como, sei lá, o êxtase, uma droga sintética. E eles recebem a ração diária de drogas no final do trabalho. Então, eles são, assim, levados a viver uma vida só de prazeres. Qualquer tristeza, qualquer problema que eles tiverem, eles são estimulados a recorrerem às drogas para fugir da realidade e não terem nenhum tipo de sofrimento, apenas prazer. Então tem os personagens principais, tem o Bernard Marx, a Lenina e tem o Selvagem. E a história vai se desenrolar porque o Bernard, ele é um pouco diferente das outras pessoas da sociedade e a história se passa em Londres. Esqueci de dizer isso, mas agora eu falei, tudo bem, voltando à resenha. Ele é um pouco diferente das outras pessoas e ele pede autorização para visitar a aldeia dos selvagens, que é uma aldeia de pessoas que não foram civilizadas, índios que vivem distante lá dessa sociedade, desse admirável mundo novo. E ele vai para essa aldeia junto com a Lenina. E chegando lá nessa aldeia, eles começam a ver as pessoas e ficar horrorizados, porque na aldeia as pessoas têm cultos religiosos e também tem famílias, as mulheres lá ganham filhos, o que para Lenina é algo absolutamente horrível ser mãe. Inclusive, no Admirável Mundo Novo, nem todas as mulheres podem ter filho, algumas podem e quando elas ficam grávidas, elas têm que abortar. Bom, então lá na aldeia dos selvagens tem uma mulher, a Linda, que muito tempo atrás foi também num desses passeios e era difícil para conseguir autorização para ir lá na aldeia dos selvagens, mas ela foi com uma outra pessoa e ela sofreu um acidente e ficou para trás porque ela estava grávida e começou a viver lá com os selvagens e teve um filho, que é o John. E a Lenina e o Bernard acabam encontrando o John, que vai ser o selvagem depois no livro, e é a partir desse momento que a história fica muito interessante, porque esse selvagem, ele encontrou um livro, que era a obra completa de Shakespeare, e através da leitura desse livro e também vivendo fora daquela doutrinação toda, ele adquire valores que são muito estranhos para o pessoal do Admirável Mundo Novo. E acaba que quando eles levam o selvagem para a aldeia, há esse conflito. E é aí que o livro fica muito interessante. E a gente vê coisas que realmente acontecem na nossa sociedade. E sabendo que ele é um livro tão antigo, fica mais interessante ainda, porque como ele acertou, naquela época não era comum fazer aborto, que as mulheres iam abortar, que elas iam não querer ser mãe. Hoje, ser mãe, querer ser dona de casa é visto realmente como algo horrível. Claro que no livro ele é uma caricatura da realidade, mas não tá de forma alguma dissociado da realidade. As mulheres hoje em dia acham horrível ser mãe, as pessoas não querem sofrer, acabam recorrendo sim, muitas vezes a drogas ou prazeres, e hoje em dia é muito incentivada a promiscuidade. Então é muito interessante, principalmente no final do livro, o diálogo que o John tem com o Mustafa, que é o administrador geral lá da civilização. É um embate entre a estabilidade social e a liberdade do ser humano. É um livro que eu dou 5 estrelas. Eu achei ele muito mais legal do que o 1984, e o 1984 é um livro muito bom. Quem não conhece, tem resenha aqui no meu canal também. Então eu recomendo a leitura desse livro para vocês. Não vou falar muito da história, que é para não estragar a surpresa. Só vou dizer que ele é um livro muito, muito legal mesmo e que eu recomendo para todos vocês. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.